O alívio de recuperar o cartão de memória durou pouco. Alex apertou o pequeno retângulo de plástico na palma da mão enquanto subia, com o coração ainda martelando no peito. A câmera estava variada, a lente trincada, mas a história estava intacta. E que história! Ele tinha em mãos a chave para um segredo guardado por mais de um século. De volta à sua base temporária, uma pequena cabana alugada na cidade mais próxima. Alex descarregou as imagens. Assistir à queda vertiginosa da câmera, o borrão de seu próprio rosto em pânico e o silêncio final das folhas só aumentou a urgência. A descoberta da caixa de metal, do diário e do mapa não era mais apenas conteúdo para um vídeo. Era um chamado, um destino. O diário, escrito em uma caligrafia vitoriana elegante por um homem chamado Capitão Alistair Finch, detalhava uma busca obsessiva. Finch não era um caçador de tesouros, mas um naturalista e explorador. Ele escrevia sobre uma tribo local que o acolheu após um acidente em 1888 e sobre a lenda que eles guardavam, a Cascata Aegis, cujas águas tinham propriedades curativas, milagrosas, capazes de restaurar até mesmo o que a medicina considerava perdido. Finch acreditava que a ciência e o misticismo se encontravam ali. Alex dobrou o mapa cuidadosamente. A Montanha Azul, o desfiladeiro suspenso, o anfiteatro natural, os marcos eram claros, mas o caminho era um enigma. Finch havia desenhado símbolos que Alex não compreendia. Luas crescentes, sóis e setas em zigue-zague. Ele precisava decifrar aquilo antes de partir. Durante semanas, Alex pesquisou. Ele visitou bibliotecas locais, conversou com historiadores aposentados, estudou a cultura das tribos nativas da região. O mistério se aprofundava. Ninguém reconhecia os símbolos ou a localização exata da Montanha Azul. Parecia que o Capitão Finch havia de fato encontrado um lugar que a civilização moderna havia esquecido. Finalmente, em um livro empoeirado sobre a flora e fauna da região, Alex encontrou uma menção aos guardas da lua crescente, uma seita extinta que usava a iconografia idêntica à do mapa. Eles acreditavam que a natureza guardava segredos que só podiam ser acessados durante fases específicas da lua. O mapa não era um simples guia de trilha. Era um calendário codificado e um conjunto de instruções rituais. O desfiladeiro suspenso só se revela sob a lua cheia de junho, dizia a única frase traduzida. O dia da lua cheia de junho estava a apenas uma semana de distância. Alex arrumou seu equipamento, desta vez com mais cuidado. Ele comprou uma barraca ultraleve, purificadores de água avançados e equipamento de escalada. Ele estava indo para o desconhecido, um lugar que exigia respeito, não apenas entusiasmo. A segunda expedição começou de forma diferente. Não havia pressa para filmar tudo. Havia reverência. Alex chegou à base da montanha 2 dias antes da lua cheia. A subida era árdua, exatamente como o diário de Finch descrevera. Uma parede vertical de vegetação impenetrável, que parecia engolir qualquer um que tentasse passar. No terceiro dia, a trilha que Alex havia mapeado seguindo as instruções de Finch simplesmente desapareceu em um campo de pedregulhos caóticos. Ele ficou desorientado. O mapa dizia para seguir o sol poente até a face do gigante adormecido. Alex vasculhou a paisagem ao redor, mas não havia rostos gigantes. A frustração começou a corroer sua confiança. Ele estava prestes a desistir, a admitir que a lenda era apenas isso. Uma lenda. Ele sentou-se, exausto, e pegou o diário do Capitão Finch para reler. Ele buscou conforto nas palavras de outro homem que enfrentou desafios. Uma frase saltou da página. A maior ilusão do explorador é acreditar que a Terra é estática. A montanha respira. O rio se move. Alex olhou para cima. Ele havia se concentrado tanto na face da montanha que não percebeu que a referência era sobre sua sombra. O sol da tarde estava se pondo, e a sombra de um pico distante projetava a imagem exata de um perfil humano no campo de pedregulhos. A natureza de fato se movia, e o mapa dependia da hora certa do dia. Seguindo a sombra, ele encontrou uma passagem oculta, um túnel natural camuflado pela vegetação rasteira, que levava diretamente ao que Finch chamava de desfiladeiro suspenso. O túnel era escuro e úmido, um labirinto apertado que cheirava a terra molhada. Alex rastejou por metros a fio, sentindo a claustrofobia apertar seu peito. Apenas a promessa da cascata o impulsionava para frente. A luz no fim do túnel cresceu, não como uma saída, mas como um brilho azulado intenso. Ele emergiu em uma caverna vasta e circular. O ar estava carregado de umidade, e a temperatura subitamente caiu. Ali,
no centro da caverna. A luz da lua cheia que se infiltrava por uma abertura no teto iluminava o anfiteatro natural. A cascata Ídias era de uma beleza indescritível. Não era a maior cachoeira do mundo, mas era mais mágica. A água caía em uma piscina azul leitoso, idêntica à descrição do diário. Mas o que a tornava sobrenatural era a névoa que subia. A névoa tinha um brilho perolado e dançava no ar, como se estivesse viva, refletindo a luz da lua. Alex aproximou-se, cauteloso. A água era morna ao toque. Ele encheu um frasco de amostra e sentiu uma paz instantânea e profunda, um alívio de toda a tensão acumulada. A lenda era real. Ele montou sua câmera nova no tripé, desta vez com uma base muito mais segura, e começou a filmar. Ele narrou cada detalhe, cada emoção, o mistério decifrado. Ele não estava apenas fazendo um vídeo, ele estava compartilhando uma redescoberta histórica, um elo perdido entre o passado e o presente. A história da caixa, do diário e do acidente da câmera não era o fim, mas o prólogo. O verdadeiro tesouro não era a água em si, mas a jornada da descoberta, a prova de que ainda existem lugares intocados e segredos a serem desvendados. Alex sabia que tinha nas mãos o início de uma nova aventura, uma que mudaria sua vida e talvez o mundo. Ele tinha chegado onde ninguém mais havia chegado em mais de um século. A cascata perdida não era mais uma lenda, era um fato, e ele era o único a provar sua existência. E o mundo logo saberia.